Olá pessoal, durante essa pandemia muito tem se falado em emitir dinheiro, colocar a máquina do dinheiro para fazer dinheiro, né, e ajudar a combater os problemas econômicos durante a pandemia. O que é essa máquina de imprimir dinheiro? Na verdade, ela é uma expressão figurada, não está se imprimindo dinheiro em termos de papéis, em termos de moeda, e com isso aumentando a quantidade de dinheiro que as pessoas têm em mãos. O que está tendo é uma política monetária que aumenta a moeda, mas em formas que não são necessariamente as formas físicas, são chamadas formas escriturais, aquelas que entram nas contabilidades dos bancos e das empresas, mas não necessariamente entra na quantidade física que as pessoas e as empresas têm na mão. Que políticas são essas? As políticas são de diversas naturezas, né, ligadas ao que é chamado de aumento da liquidez. Liquidez é aquele conceito bidimensional, onde envolve a agilidade com que um ativo é trocado pelo outro e quanto ele preserva o seu valor enquanto essa troca existe. Então, o que a política monetária utilizou para realizar essa impressão de dinheiro, que não é impressão de dinheiro, esse aumento da liquidez? Ele usou primeiro a política de comprar ativos, né? Às vezes títulos, aqui no Brasil, fazendo uma péssima política de compras, ou seja, comprou consignados ou de carros, carros que tinham sido financiados, carteiras que estavam com dificuldades, o Estado compra essa carteira, então ao comprar, adquirir esses títulos, ele paga com dinheiro, então ele envia uma liquidez, aumenta a quantidade de dinheiro nos bancos, né? Se fez isso bem ou mal, fica para uma conversa posterior. Então, comprar títulos, né, como títulos de crédito, títulos de dívida públicos ou privados, principalmente os privados, é uma forma onde você adquire o título e envia um dinheiro, se aumenta a liquidez do setor privado, tanto das empresas quanto das famílias. Uma outra forma é o empréstimo, né? Você empresta para a pequena empresa, coisa que quase não foi feito no Brasil, mas foi feito muito na Europa, nos Estados Unidos, enquanto que aqui a gente anunciou, mas realizar na prática não fez, e essa é uma forma então que você injeta liquidez no setor privado. Existe uma outra forma que é a forma que você dá fundos, você cria um fundo e a partir desse fundo você permite uma maior possibilidade de saques desses fundos, e quando você saca esses fundos você transfere alguma coisa que estava em poder do Estado ou coordenado pelo Estado e passa a estar junto do setor privado, financeiro ou produtivo. Então, nós vemos aí algumas estratégias. Nesse caso, em menor escala, foi utilizado o redesconto, né? Que é o título que o banco tem, enviando para o Estado e o Estado diminuindo a taxa de juros para manter a liquidez. Não foi a coisa mais dominante nem no Brasil, nem na Europa, nem nos Estados Unidos, mas é uma possibilidade. Uma outra coisa que aconteceu aí com uma quantidade maior foi usar a política do compulsório ou do obrigatório, né? Imagine que você tem aí um depósito de R$ 100 e cada 100 reais que é depositado no banco, você retira R$ 20, ou seja, você torna indisponível para fazer qualquer outra coisa que o banco queira esses R$ 20. Isso é chamado as reservas compulsórias ou reservas obrigatórias ou encaixes compulsórios, dependendo da literatura ou do analista que estiver abordando isso. Quando você tira 20, você está tirando 20% de 100. Se você, no lugar de tirar 20, você passa a tirar 10, você caiu, o compulsório deixou de ser 20, passou a ser 10%. Então, agora, a cada 100 reais que são depositados, você tem 90 reais, que é uma quantidade maior do que você teria quando era 20 reais o desconto, você só tinha 80 reais disponível ou para comprar um ativo ou para fazer um empréstimo para clientes, pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Então, a política monetária de aumentar a liquidez, ela não é uma só, ela não é unilateral. Existiram diversos tipos de política monetária visando o aumento da liquidez. Esse aumento da liquidez permite às empresas pagarem seus fornecedores, pagarem seus trabalhadores, permite com que as empresas também paguem as suas dívidas e, por um outro lado ainda,
a maior quantidade de dinheiro, nem que seja escritural, contribui para que as taxas de juros baixem. Curiosamente, nós no Brasil fizemos política monetária, né, de algumas dessas naturezas que eu mencionei, mas as taxas de juros ao consumidor subiram. Enquanto que a quantidade maior era para estar associada a uma taxa de juros menor, no Brasil o sistema financeiro recebe uma quantidade maior, mas quando vai olhar para o cliente, pessoa física, identifica um risco maior na época de pandemia, e a política que foi feita para salvar aquela empresa, ela acaba não salvando, porque se nega o crédito, ou quando se oferece o crédito, se oferece uma taxa de juros maior do que era antes da pandemia. Tudo o que uma política monetária bem sucedida não teria o efeito. Então essas são as circunstâncias do aumento da liquidez, da política monetária, e essa expressão, né, colocar a máquina para imprimir dinheiro, é só uma expressão figurativa, metafórica, né? Na realidade, é a contabilidade, né, dos ativos dos bancos e das empresas que vão aumentando a sua quantidade de dinheiro sem necessariamente ter o dinheiro físico. Então é isso aí, pessoal. O papo de hoje, na série Economia e Pandemia do Canal em Tempo, abordou um pouco mais os aspectos da política monetária e da liquidez. Até outra ocasião, um abraço.